Hoje, dia 17 de julho de 2019, uma quarta-feira especialíssima. Eu vou dizer por quê. Vou começar dizendo isso. Só tenho gente especial aqui comigo hoje. O Metrópole Serviço está começando. Eu sou Cristina Miranda e sim, ele voltou. Tenho certeza que vão começar os beijos. Rose da Pituba vai mandar beijo novamente. Todo mundo manda muito beijo. Zé Silva está de volta. Ele voltou, o Boêmio voltou novamente. E ele estava fora. Passou um mês, uma outra função, me abandonou. Mas deixou uma procuração seríssima, severa. Emerson passou esse mês comigo aqui, muito obrigada. Me ajudou muito, mas... como disse Cristiana Santos, polícia do tempo. Ele rigorosíssimo, 30 segundos, não, acabou o tempo, não pode, não tinha choro, não tinha nada, por mais pergunta que tivesse, meu coração partia e não adiantava, a gente tinha que seguir. E meu outro convidado especialíssimo aqui hoje, mais uma vez, Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz, escritor, poeta e cantor, porque ele já deu uma palhinha aqui. Muito boa tarde, Rodolfo. Que bom que você está aqui e junto com o Zé Silva. Boa tarde, Cris. Eu quero dizer que estou muito feliz de termos aqui a dupla dinâmica Zé Silva, o poderoso da Metrópole, e agora este modesto interlocutor que está dizendo assim, ele voltou, o Boêmio voltou novamente. Olha, você pode ligar para cá. O telefone é 3505-5000. 3505-5000, você pode ligar, conversa com a gente aqui ao vivo. Zé Silva vai lhe atender, aí passa para cá, eu converso com você um pouco. Rodolfo também conversa com você. A gente vai tirando dúvidas, esclarecendo. Ele que entende tudo sobre trabalhista, na verdade, muito mais sobre dezenas de outras coisas, mas vamos tentar focar no trabalhista, mas podem avançar também. WhatsApp 981553258, 981553258 e mensagem metro1.com.br. Deixa eu começar perguntando sobre o que os especialistas estão chamando de mini-reforma trabalhista. Uma medida provisória que foi editada em 30 de abril. Então ela tem validade de 60 dias, é isso mesmo? Na prorrogação? Já está na prorrogação. Se os deputados não decidirem, sim, vamos transformar essa medida provisória em lei, ela caduca e deixa de existir. Mas eles já começaram com várias discussões, sugestões, e o texto final ficou com muito mais artigos do que começou. E aí começou a ser chamada de mini-reforma trabalhista. O que é exatamente essa mudança? Cris, é ótimo falar com você e é triste falar deste assunto porque há uma frase muito conhecida do saudoso Mangabeira, né? E que falava: fale-me um absurdo que na Bahia eu te mostro um precedente. Tem precedente. E acho que o Congresso Nacional consegue fazer mais absurdos do que toda essa parte histórica. Por quê? Porque de fato, o que é para ser dito numa medida provisória, que é uma disciplina, né, legal, vamos chamar assim legal, pensando no leigo, que vai trazer novas regras provisórias, porque o Congresso Nacional deve votar, discutir, aperfeiçoar, considerar apta ou não, e nesse ponto votar por um aperfeiçoamento, está sendo agora utilizada para fazer uma espécie de processo administrativo, ou processo legislativo pela janela. Por quê? Porque pegaram o texto original da chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica, a MP 881, e, em vez de se discutir o que estava lá, aproveitaram para inserir alguma coisa que o indivíduo acha que é importante para a liberdade econômica, é um conceito muito aberto. E aí meteram, com a expressão perdão da expressão, meteram no texto várias outras modificações que não eram sequer cogitadas pelo presidente da República ou por a sua equipe no momento da MP, fazendo isso uma reforma trabalhista pela janela. O que parece que é um malveso que já está criando uma tradição no direito brasileiro, porque a chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467, né,
ela, na verdade, originalmente, no seu projeto de lei, não era medida provisória, ela mudava 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019, a Lei do Trabalho Temporário. E na Câmara dos Deputados, de repente, no momento em que abriu-se para sugestões, fizeram literalmente uma incorporação de uma quantidade enorme, mais de 200 dispositivos, né, que foram modificados sem discussão prévia. A discussão foi apenas para inglês ver, ou seja, abriu só, vamos falar, ninguém presta atenção mesmo e vota-se de uma maneira pirata, vamos dizer assim. Então, na verdade, assusta. É porque eu vinha conversando aqui nos bastidores com o Cris e o pessoal está preocupado, está discutindo isso. Na verdade, foi assim de surpresa. Jogaram, vou usar uma expressão futebolística, já que hoje o meu glorioso Esporte Clube Bahia vai jogar, receber na caixa dos peitos a bola e lá vai você agora para tentar conduzir, porque ninguém falava sobre isso. A MP tratava, eu falei aqui em outro programa, aula extra aqui, com o Rafael Petracioli, discutindo, por exemplo, a questão da função social do contrato, desconsideração profissional jurídica, vários temas de direito civil, né, de direitos contratos, de direito empresarial, e de repente agora pegaram o texto e vão aproveitar, sabe? A ideia aqui não é mais nenhuma reforma, é um puxadinho. Estão fazendo um puxadinho da reforma trabalhista. Era uma medida provisória para a economia mais do que... Exato, pensando nas vidas empresariais, aí diz, olha, como as empresas também têm empregados, vamos botar isso na liberdade econômica. E deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Hermiro Neto, que está assistindo, para Joelson, grande figura, já mandou aqui, e também para Matheus Abud, que mandou um abraço aqui pelo WhatsApp. O que muda se essa medida provisória virar esse grande texto com 81 sugestões, passar a virar lei? Muda o quê, basicamente? Na verdade... Que não existiam antes. Olha, coisas que, digamos assim, querem modificar por esta processo legislativo pela janela, né? Vai ter o fim do E-Social, que era uma coisa que já estava disseminada na sociedade como uma forma, inclusive para facilitar, para desburocratizar determinados pagamentos. A lógica era muito boa, se houve algumas distorções ou algo do gênero, na verdade, quer se extinguir supostamente para garantir uma liberdade econômica, né? A ideia da carteira de trabalho digital, nenhum problema com isso, se quisesse fazer esse dado, mas matérias que tradicionalmente sempre foram polêmicas ou sensíveis, como a discussão do funcionamento das empresas em dias de domingos e feriados, matéria que tem sido objeto de discussão em normas coletivas, na atuação dos sindicatos, para tentar verificar o mínimo de preservação do indivíduo, né? E pensando mesmo em recomposição, não, vamos dizer, abre-se total. Então é um outro campo que começou a fazer sobre isso. Há, nesse ponto, uma questão extremamente polêmica, que é, no final das contas, pensando para determinados trabalhadores, nós já tivemos uma avant-première disso na reforma trabalhista, né, com a figura do hipersuficiente, um trabalhador que recebia um determinado patamar salarial, e aí ele disse, olha, ele pode negociar como se fosse o sindicato, né? Mas ele era empregado. Agora, nessa medida provisória, né, no que não foi nem sequer discutido, diz que quem ganhar mais do que 30 salários mínimos não precisa de direito no trabalho. Pode ser contratado como prestador de serviço. Vai valer o contrato. E vale o contrato como se fosse, então. Ou seja, a questão é o patamar salarial. Mas perceba, se isso passa, o que pode conter que numa guinada, numa medida provisória depois, diminua de 30 para 20, de 20 para 10, de 10 para 5, de 5 para 1, né? As pessoas entram num deslumbre de dizer, olha, não, isso aqui vai ser bom, porque o indivíduo que contrata empregados, né, ele tem custos disso, então eu quero diminuir meus custos. Mas perceba que muitas vezes essa ideia de diminuição de custos está sendo também um campo de diminuição de cidadania e de dignidade. Jackson está na linha 3. Boa tarde, Jackson. Oi, boa tarde. Eu gostaria de tirar 2 dúvidas com o entrevistado aí. Oi, não, Jackson, pode falar, é um prazer ouvir aqui e tirar suas dúvidas.
Desculpa aí. É o seguinte, irmão, o meu sogro, ele há uns 2 meses atrás, ele foi atropelado por uma moto. Aí a situação é o seguinte, ele tá com mais de 3 anos sem trabalhar, de carteira assinada e sem contribuir. Aí aquela questão, a gente pegou, marcou um auxílio-doença, não liberou por ele não estar contribuindo e sem trabalhar, de carteira assinada. Aí o que ele tem direito é o DPVAT, mas está recorrendo, já fiz a perícia e tudo, tem outros procedimentos para fazer. E aí a gente marcamos outra perícia para ver se ele consegue um benefício assistencial, BPC, benefício pago continuado. Mas esse benefício libera para a pessoa com deficiência ou invalidez. Mas assim, de qual maneira e de que, o que ele tem direito de conseguir a DPVAT, porque ele está com 2 meses já e ela vai ficar uns 3 meses sem trabalhar. Ó, meu querido, claro que toda situação de um caso concreto, você deve procurar sempre estar assistido por um advogado para que possa ter a melhor assistência analisando cada uma das observações e peculiaridades. Mas, desde já, é preciso trazer algumas questões. Vou falar do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista civil. Vou trabalhar aqui em várias frentes aqui. Eu disse que podia ser. Então, vai trabalhar, né? Dona Cris, manda eu falar sobre tudo aqui. Isso. Então, não mando nada. Eu obedeço, manda quem pode, obedece, tem juízo e eu sou um bom menino. Então, nesse ponto, meus amigos, é preciso entender que quando ele teve o acidente, se ele era empregado com carteira assinada, isso não ficou claro na sua manifestação, se ele era empregado com carteira assinada, ele teria os benefícios previdenciários correspondentes do auxílio doença, né? E se ele tivesse sofrido esse atropelamento no trabalho, ou seja, por exemplo, ele trabalhava indo para o trabalho por um acidente de retine, ou voltando, ou efetivamente no deslocamento no trabalho, por exemplo, ele trabalhava sendo motorista ou algo do gênero, poderia se enquadrar como auxílio doença acidentário e ele teria ainda outros benefícios. Essas são circunstâncias que não teria uma carência ou algo do gênero, independente do tempo de serviço. Todavia, você falou aí, no começo falou carteira assinada, depois disso, ele está com uma carteira sem carteira, eu fiquei sem entender. Se ele, porém, teve um acidente e ele tem carteira, mas não tem, né, nesse ponto, um empregador que estivesse dando a sustentação, né, ele estaria realmente, efetivamente, sem nenhum tipo de proteção previdenciária, salvo se ele contribuísse espontaneamente como autônomo, observando as carências correspondentes. E aí é o outro elemento que você vai ter que procurar seu advogado para fazer. Por quê? Porque isso nós estamos falando, primeiro eu disse, da parte trabalhista e da parte previdenciária. Quando você, porém, me joga justamente na sua questão, a questão do DPVAT, na verdade você está querendo verificar alguma forma que ele tenha algum tipo de respaldo econômico em função da sua situação. Não é previdência social, não é aspecto trabalhista, é especificamente em função de um acidente de veículo, em função do seguro, que se tenha um seguro obrigatório estabelecido, né, dentro dessa ideia de dirigismo contratual que, voltando aqui, a MP da liberdade econômica quer acabar. Por quê? Porque dentro da lógica de uma medida provisória de liberdade econômica, dizer que o Estado pode exigir que você tenha o seguro seria algo impensável. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender, porque está lá escrito no texto original da MP que nós temos que ter o mínimo de intervenção do Estado nas relações privadas. Ora, dentro dessa linha, o Estado não vai poder mais exigir que haja um seguro para acidentes? Vamos ver, aguardar as cenas do próximo capítulo. Mas como a MP ainda não virou lei, e ela é muito recente, você me falou de dados anteriores, nessa circunstância, provavelmente, ele pode se enquadrar para a percepção. Já tem algum tempo, então você tem que verificar os prazos correspondentes para a postulação. E aí, você está me trazendo um outro aspecto, que não é nem mais nem previdência, nem trabalho, nem civil, é a parte assistencial, que é esse benefício, mas que pelo que você está, digamos assim, você está levantando a bola para eu tentar entender a situação, talvez ele não se enquadre, provavelmente, para esse benefício assistencial. Por isso, eu recomendo, meu amigo, que procure um advogado que tenha essa visão enciclopédica, que possa compreender
todas essas vertentes para lhe dar a melhor assistência. Se ele não tiver condição, procura a defensoria. Ou, exatamente, se você não tiver um advogado da sua confiança, alguém indicado, alguém que você possa garantir, a Defensoria Pública está à sua disposição. Boa tarde, Cris. Qual o valor? É 40% que é pago quando demite uma empregada doméstica? Aí a questão do valor, os 40% que nós temos é da chamada multa do FGTS. Você vai liberar o FGTS correspondente e no E-Social você já teria tudo concentrado, parece que isso vai acabar, né? Mas hoje, né, você vai ter o valor correspondente ao valor do FGTS, acrescendo-se 40% pela despedida sem justa causa. Essa é uma regra tradicional do nosso ordenamento. É interessante que muitos ouvintes ligam para acertar, que são os empregadores. Exatamente, e querem fazer certinho. Né? E isso, Cris, é uma coisa que é muito interessante, até para desmistificar. Às vezes, eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, a justiça do trabalho é só para dar ferro no empregador. A justiça do trabalho, qualquer coisa que o empregado vai lá e pede, mesmo que seja indevida, vai ganhar alguma coisa. Não é isso. Tanto que você vai ter a questão da prova ou não. Há muitas pessoas que descumprem regras trabalhistas e por isso o seu trabalho tende a atuar. Mas tem muito integrador decente e íntegro que rala todo dia na busca e eu convido qualquer pessoa que tenha esse preconceito com a atuação do trabalho que vá lá assistir uma audiência comigo na 32ª Vara do Trabalho. Será um prazer recebê-lo, mostrar e ajudar a desmistificar essa visão equivocada que muitas vezes tem aí. O E-Social está valendo, se fala já muito que ele deixaria, ou pelo menos a ideia que se fala muito já, é que seria mais simples, porque realmente ele nunca foi muito fácil de fazer, não. Assim, pra gente, empregador, mais leigo, quando vai colocar, ela tá até dizendo aqui, a ouvinte, no E-Social eu consigo ver o valor exato desses 40% que tem que pagar? Sim, dentro do E-Social você teria exatamente o valor. É só entrar no site e você vai verificar esse valor. Ou qualquer dúvida, se você não for lá muito hábil na parte de internet, você pode passar na Caixa Econômica e eles lhe informam. Se mudar, perde-se muito se E-Social. Aí o que acontece? Na verdade, terminar com o E-Social, que era uma forma de você ter uma concentração dos registros, porque não é só para pagar a empregada doméstica, não, todos nós vamos ter esse ponto como uma concentração das informações. O que vai vir para o lugar, só Deus sabe. Por quê? Porque essa é a circunstância de termos um sistema que está consolidado, resolveu-se fulminar de vez, e aí nós vamos ficar nesse limbo de saber o que vai aplicar. Boa tarde, estou em um trabalho há 4 anos. Venho pedindo demissão há um tempo e eles negam. O que fazer? Sei que não tem nada a ver com o assunto. Tem sim, o assunto é esse, exatamente trabalhista. Também soube que o PIS vai acabar, é isso? Não, bem, o PIS ainda não, pelo que consta, mas dentro desse momento em que parece que estamos vivendo uma derrocada de direitos trabalhistas, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança, porque o resto tudo parece que está na berlinda, né? Então, em relação a pedir demissão, isso é uma circunstância, querido, que eu preciso conversar. É anônimo? Anônimo. Anônimo. Aqui, o que é que eu preciso dizer, meu amigo ou minha amiga anônima? Né? O pedido de demissão é um direito seu. Né? Inclusive eu costumo dizer que falar que é um pedido de demissão estaria errado. Sabe por quê? Porque você pede o que pode ser negado. Você comunica a demissão. Você diz, eu não quero mais trabalhar para alguém, você pode dizer. O fato é que quando você se demite, né, você deixa de receber algumas coisas. O FGTS que está depositado, você não perde. Ele fica lá até ter outra hipótese para liberação. Mas você deixa de receber, não é que você perde. Deixa de receber, por exemplo, os 40% que nós falamos agora. E aí o que é que acontece? A pessoa quer se desligar, em tese ela quer pedir demissão, ela quer demitir-se, mas ela não quer ter os ônus de demitir-se. Ele quer que o empregador pague alguma coisa pela sua demissão. E aí isso não está certo. Em tese, para isso é que foi construída na reforma trabalhista a figura do distrato, a ideia de uma extinção por comum acordo, né? Mas o fato é que acordo significa que quando um não quer, dois não bicam.
Ou seja, quando duas pessoas não têm interesse em fazer um acordo, não tem como forçar. Então, na sua pergunta, meu amigo anônimo, minha amiga anônima, não tem como o empregador despedir você porque você quer que ele despeça. Então, neste caso, o certo é que você comunique a sua demissão e vá ter outros interesses aí a fazer. Boa tarde a todos. A partir de qual ano deixou de contar a licença-prêmio para aposentadoria de um servidor público? Sou servidor público desde 1988 e nunca tirei licença-prêmio. Na verdade, a parte de licença-prêmio olha eu trazendo aqui, direito administrativo e junto com o direito previdenciário. O que é que acontece? A contagem de formas fictícias de contagem de tempo de serviço para aposentadoria foi algo que foi combatido na primeira reforma previdenciária, porque essa que nós estamos vivendo não é a primeira, né? Já é a terceira. Então, na primeira reforma previdenciária, que é a emenda constitucional número 20 de 98. Então, desde aquela época, já houve uma busca de se extinguir essas formas de contagem fictícia de tempo. Então, a contagem do período de licença-prêmio e licença-prêmio não é um direito trabalhista em geral, é um direito previsto em normas coletivas ou mais comum em estatutos, ou seja, servidores estatutários, não empregados, não seletistas. E aí algumas categorias ainda têm. Mas desde a reforma administrativa anterior, que é a emenda constitucional número 19 de 98, a emenda 19 é de 98, a emenda 20 é de 2000, né? Nós temos também um enxugamento do Estado e uma busca de extinguir a maior parte desses direitos outrora dos servidores públicos. Se ele nunca tirou, e isso muda em 98, ele está desde 88, ele tem como resgatar isso ou não? O que se garantiu é o direito adquirido ao benefício. O benefício da licença-prêmio que ele tinha originariamente e que foi extinto a partir de um determinado momento, ele pode gozar. Ele tem que verificar dentro do âmbito da administração pública. Mas utilizar isso para a aposentadoria, infelizmente, já é algo em tendência à extinção. Muito bem, tá vendo como é bom? A gente pode fazer diversas perguntas aqui. Boa tarde, sou anônima. Quais os encargos que um empregador deve pagar demitindo uma empregada doméstica? Pois não. Grávida não. Grávida não pode, né? Não pode despedir. Nesse caso, ela teria estabilidade. Mas a extinção de um vínculo empregatício, perceba, as pessoas dizem, quais são os custos? Aí eu tenho que explicar para o indivíduo o que é custo. Há questões que já são devidas. Então, por exemplo, pagar as férias proporcionais, o 13º proporcional, essas verbas já foram sendo adquiridas pouco a pouco. Você vai estar pagando porque você está te pedindo. Ou seja, porque você só ia pagar as férias no período da concessão das férias, o 13º até dezembro, uma parte até novembro, outra parte em dezembro, né? Então como você está antecipando a extinção, que era uma duração indeterminada, passou a ser, você está administrando isso. O aviso prévio tem que pagar? Depende. O aviso prévio, você na verdade concede o aviso prévio. O aviso prévio é uma comunicação. Se a pessoa tem até, sei lá, 1 ano de tempo de serviço, então você simplesmente comunica com 1 mês de antecedência, não tem que pagar nada, vai pagar o salário daquele mês que a pessoa está trabalhando, liberando ela alguns dias ou algumas horas para poder postar um posto de trabalho. O que vai ter, se ela já tiver um tempo superior a 1 ano, aí ela vai ter direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Isso sim, é um valor que ela vai ter de pagar, né, em função de cada ano trabalhado por empregado. Aí tem que saber qual tempo de serviço que tem. E a empregada doméstica também tem direito a isso. E, neste caso, vai liberar o FGTS, que aí, se for tiver aderido ao E-Social, é uma situação, ou se estiver na Caixa Econômica, aí sim, é o único custo efetivo da despedida, né? Além do aviso pré-proporcional, é a multa dos 40% do FGTS. Essa sim, é um valor que tem que ser pago. Rodolfo Pamplona, professor, juiz, escritor, poeta, sempre falo uma lista enorme. Eu
escondo metade, porque ele não deixa, tem mais de 81 livros publicados, você pode perguntar. Olha, disse que era trabalhista, mas já teve pergunta aqui. Nós estamos aí. Olha, aqui é o show do milhão. Bate, você joga o agora eu pergunto, pode perguntar, eu mato no peito, ainda faço gol e bora Bahia. Tem uma aqui dizendo, vambora Bahia. Bora Bahia, minha poesia. É isso aí. E quero mandar um abraço aqui pra doutora Alessandra Corrêa, que está nos ouvindo, mandou aqui, inclusive, uma foto pelo Instagram, que está ouvindo ao vivo a Rádio Metrópole, a maior audiência da rádio brasileira. Boa tarde, Cris. Gostaria de saber o que seria esse abono salarial, o PIS. Por que o governo paga a nós assalariados? Sempre quis saber isso. Quem pergunta é Liz. Oi, Liz, tudo bem? Na verdade, o PIS é um programa de integração social. Na verdade, é uma lógica de distribuição de renda e imaginando para que determinados trabalhadores que recebem até uma determinada faixa salarial possam, para ter algum tipo de complementação salarial, receber esse abono, ou seja, ele não tem uma natureza salarial, mas sim justamente uma complementação para, digamos assim, facilitar a vida. É um programa assistencial, na verdade, no final das contas, né? E pode ser que dentro desse mundo de novas diretrizes e liberdades econômicas excessivas, nós possamos também chegar ao ver o término disso, o que não conta com a minha simpatia. Olha, tanto que o pessoal fica muito preocupado quando ouve que tem mudança, vai mudar. Boa tarde, meu nome é Thelma, sou empregada doméstica. Horas extras vão acabar? Olha, quem sabe, minha amiga Thelma, do ponto de vista formal, a Constituição não consagrou para os trabalhadores, na previsão originária, a questão das horas extraordinárias, da duração do trabalho. A lei complementar 150, né, que é chamada nova lei do trabalho doméstico, expressamente assim garantiu. Então, é algo que é devido a partir de 2015 para cá. O direito hoje, nós vivemos hoje, tem uma expressão, é meio boçal, mas é uma expressão em latim que a gente fala que é rebus sic stantibus. As coisas são rebus sic stantibus, quer dizer, as coisas estão assim enquanto as coisas continuam a mesma forma. Então, nesse mundo hoje de insegurança jurídica, hoje todos os trabalhadores têm direito a horas extraordinárias, inclusive os trabalhadores domésticos. Agora, o que vai vir do Congresso Nacional ou da Presidência da República, Cris vai dizer, só Deus sabe. Eu não vou dizer nada. Inclusive, quem ganha mais de 30 salários, que é um dos itens dessa mudança, dessa MP, que talvez vire lei, se aprovada dessa forma, e aí talvez possa mudar para esse pessoal que ganha mais. E aí você vê aquele questionamento que você fez no primeiro bloco, que aí depois pode baixar para 20, para 10, para 1, aí a gente não sabe. O sistema hoje não admite que qualquer pessoa que ganhe mais ou menos possa abrir mão de direitos trabalhistas. Ou seja, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, porque a ideia de um patamar civilizatório mínimo para garantir a dignidade do cidadão. Aí o que acontece? Dentro dessa MP, que não tratava nada de direito de trabalho, vem agora na comissão e insere uma mini reforma, um puxadinho, portanto, para fazer com que as pessoas agora vão ter uma nova disciplina. E essa nova disciplina quer excluir o direito do trabalho de quem ganha até mais do que 30 salários mínimos. 30 salários mínimos, né? Na verdade, é coisa em torno de 30 mil reais hoje. É um patamar salarial elevado, é verdade. Mas o fato abre-se um precedente perigoso para dizer que para esse trabalhador não precisa aplicar o direito de trabalho. E depois é simplesmente por medida provisória e baixando isso. Desculpe parecer em teorias conspiratórias, mas o fato é que é preciso ter uma cautela que há direitos que nós não devemos abrir mão. Por quê? Porque se nós não lutarmos por os nossos direitos, talvez nós não tenhamos dignidade suficiente para merecê-los. Deixa eu mandar um abraço aqui para Alessandro Canela, que mandou foto, inclusive, também do rádio, está ouvindo aqui, e ele diz o seguinte: aproveita e já manda um abraço para todos da sua turma do Colégio Antônio Vieira, que no dia tal vai ter um encontro, estarei presente, conte comigo. A turma de quanto tempo? Eu saí do meu terceiro ano no Vieira, foi em 1990, então nós estamos aí completando, olha, ano que vem, gente, ano que vem nós vamos já fazer 30 anos fora do Vieira, olha só.
Eu não vou nem contar, que eu fui do Vieira também, mas eu saí em 85. Não. Ok. Boa tarde, gostaria de saber, estou pelo INSS em auxílio doença, tem 5 meses já. Retorno mês que vem. Em setembro, vence minhas segundas férias. Eles terão que me dar as férias agora, no retorno, ou não é obrigado a dar? Aí eu preciso saber, minha querida amiga, né, mas eu já vou lhe dizer a referência para você conferir, quanto tempo você se afastou do INSS. Por quê? Porque se você se afastou por mais de 6 meses, você vai perder o seu direito às férias. Se você se afastou por menos tempo do que isso, você terá regularmente o seu direito às férias. Isso está no artigo 133 da CLT. Confira. Muito bem. Professor Pamplona e bancada, parabéns pelo programa. Me chamo Júnior e a empresa me comunicou que estava no aviso prévio por enfrentar dificuldades financeiras para arcar com o salário. E logo após reequilibrar a condição econômica, me informou que estaria revertendo essa demissão. Sou obrigado a aceitar essa reversão? Bem, quando você é despedido sem justa causa, você é comunicado, esse período, né, já temos uma conversão do seu contrato de duração indeterminada para determinado. Então, você já entrou no aviso prévio, então, neste caso, você tem essa circunstância, o empregador pode querer mudar isso, pode, mas agora só com sua anuência. Por quê? Porque, de fato, você já pode ter arranjado, inclusive, outro posto de trabalho. Você já pode ter verificado uma outra circunstância. Ele lhe comunicou, você está no aviso prévio, você só continua se quiser. Você deve cumprir o aviso prévio até a data pactuada, né? E aí, eu tenho que dizer também que eu tenho que mandar um abraço aqui para o doutor Jaime Lorenzo, que está ao vivo. O meu WhatsApp não para, mandou até fotinho aqui da 101.3 no ar. É verdade, não para. Nem um minuto para. Boa tarde, Cris. Por favor, pergunta ao doutor Pamplona. Minha mãe estava trabalhando em um mercado sem a carteira assinada, engravidou, e como o empregador não assinou a carteira e com medo de ficar desamparada, sem renda, no período da licença maternidade, solicitou ao INSS benefício salarial de salário maternidade, como segurada desempregada. Quando a licença maternidade terminou, foi demitida sem receber nenhum valor rescisório. Qual o risco que ela corre se colocar o empregador na justiça? Porque ela queria receber os valores devidos, já que ela foi demitida sem receber nenhum valor. Já que, na época, ela se disse desempregada para o INSS. Essa é uma situação de verificar os limites éticos de cada uma das posturas. O fato é que o certo é que deveria ser pago pelo empregador. Eu não posso dizer para nenhum cidadão que diz, não vá para a justiça pleitear, deixar de pleitear os seus direitos. Não, você deve ir à justiça, né, pleitear os seus direitos. Agora, sim, você corre o risco, e confesso ao senhor e ao senhor, a senhora, que se caísse na gloriosa 32 lá na minha vara, com certeza eu poderia reconhecer o seu direito a receber do seu empregador o valor equivalente, já que ele não assinou a carteira, então ele deu causa nesse ponto, mas provavelmente eu encaminharia ofício para o INSS para que ele pudesse cobrar da senhora o valor que a senhora já recebeu. Porque o valor que era para ser pago pelo INSS era especificamente dentro daquele período, dentro do auxílio doença e do auxílio pensando aqui na licença maternidade, e nesse ponto seguindo as regras formais. Então, eu faria a comunicação correspondente, porque nós não podemos nos calar de qualquer tipo de ilícito, seja de empregador, seja de empregado. Nosso ouvinte Júnior, que falou sobre a empresa que já tinha comunicado o aviso prévio, ele agradece pelo esclarecimento. Um abraço, Júnior, para você também. E pergunta, porque ele diz que já está buscando outro emprego. Sim. Qual artigo que posso alegar na minha argumentação, professor? Chegou a você, a parte do aviso prévio está a partir do artigo 487 da CLT. Você vai ver toda a disciplina legal sobre isso na CLT, né, a partir desses artigos, com a disciplina, inclusive, do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O seu período de comunicação é 30 dias e a parte superior, a indenizatória, nessa parte também. Da previsão constitucional também. Olha, a Yolanda Manso fala aqui. Boa tarde, Cristina, doutor Rodolfo. Já tive a feliz oportunidade de assistir a doutor Rodolfo em outras entrevistas na rádio, também na TV. Sou muito fã. Obrigado, Yolanda. Um grande abraço para você. Cara inteligente, simpático, divertido, diferenciado. Os advogados, na sua grande maioria, são profissionais que normalmente não são tão acessíveis e não tão simpáticos. Ele vem exatamente quebrar essa forma rígida de fazer o direito
Parabéns, só posso dizer que sou fã de carteirinha. Muito obrigado, Yolanda. É um grande prazer aqui ter esse contato virtual aí contigo e espero que você possa ver. Me acompanhe lá no meu canal no YouTube. Fiz um canal no YouTube, canal Pamplona. Você vai ver outras entrevistas minhas. Eu botei, inclusive, a última entrevista que eu dei pra Cris, botei lá, botei o áudio, botei lá. Vou pedir aqui pro poderosíssimo aqui, ó. Aqui o nosso amigo poderoso vai passar aqui, Zé Silva, para que eu possa mandar e botar também lá no canal para todo mundo ouvir. E você vai ouvir este meu abraço também na gravação. É uma entrevista maravilhosa. Sempre deixa eu defender os outros advogados. Todos que vêm aqui são ótimos, são todos super maravilhosos, lindos, poderosos, vitaminados, fashion. A gente tem tanta gente boa que vem aqui. E é verdade, ainda mais com a musa inspiradora Cris Miranda, fazendo com que a gente faça provocações inteligentes que fazem com que nós possamos refletir. Anônimo pergunta, boa tarde. Nessa reforma, o que mudou para o saque do FGTS e PIS? Na verdade, do PIS não houve mudança ainda, né? Tudo rebus sic stantibus, olha só, esse nome poderoso agora. Em relação ao FGTS, houve modificações na reforma trabalhista, especificamente em função da nova modalidade, ou seja, em relação ao chamado distrato, a extinção por comum acordo, em que haverá, assim, uma redução da quantidade do valor que você vai liberar, então você vai receber, o valor integral recebe apenas 80% e com a multa de 20% em vez de 40%. Já tem outro ouvinte perguntando aqui também, referente, quem trabalha como doméstico de 2010 até hoje, tem direito a todo o FGTS? Não, o FGTS até 2015 era facultativo, tornou-se obrigatório a partir da Lei Complementar 150. Antes de 2015, só se o seu empregador espontaneamente recolhesse, o que era algo mais raro na prática. Boa tarde, Cris. Por favor, pergunta ao professor. Eu, durante 20 anos, trabalhei para o governo recolhendo o INSS. Hoje eu trabalho como doméstica. Quero saber se averbo os 2 últimos trabalhos com o atual. É a anônima que pergunta. Aí é a questão, ela está perguntando, porque para a aposentadoria averba tudo, é claro que você deve registrar porque está coberto isso. Agora você está querendo discutir sobre o aspecto para a quantificação do benefício para a sua aposentadoria. Bem, aí é algo que você vai ter que verificar uma consulta com cada um dos valores. Provavelmente, o valor que você recebia antes pelo Estado deve ser superior ao valor que você recebe hoje. Então, nessa circunstância, é claro que averbe. Se for inferior, aí vale a pena fazer um estudo específico. Mas, a priori, eu não deixaria de averbar pela circunstância fática de que você também precisa de tempo de serviço e tempo de contribuição. E o Estado provavelmente deve ter feito as contribuições correspondentes. Professor, liguei o rádio, reconheci sua voz. Boa tarde, Rosângela aqui que está mandando um beijo. Um beijo, Rosângela. Um prazer aqui falar para vocês e para todo mundo mais que estiver aqui ao vivo. Muito bem, temos mais perguntas. Soraya pergunta o seguinte: se eu trabalho em uma empresa que me obriga a trabalhar um dia da semana, das 11 da manhã e até as 23 horas, sem horas extras, como posso fazer uma denúncia anônima? Bem, qualquer tipo de ilicitude, qualquer tipo de descumprimento de legislação trabalhista, você pode fazer denúncias anônimas. No passado nós tínhamos o Ministério do Trabalho, que acabou, né? Mas os órgãos de fiscalização ainda continuam ligados ao Ministério da Justiça. Aí, neste caso, você tem que verificar especificamente o telefone da antiga Superintendência do Trabalho, onde a atuação, e ele pode fazer uma autuação. Ou, o que é hoje, talvez, a última reserva de alguém que possa pleitear, sem precisar de identificação, o Ministério Público do Trabalho, para verificar algum tipo de descumprimento. Agora, é preciso ver nesse caso concreto se se trata de uma compensação de jornada, se trata de um banco de horas, porque ela trabalha somente um dia na semana, cerca de 12 horas, pelo que eu entendi, das 11 às 23. Então, às vezes, eu conheço a situação de 12 por 36, por exemplo, é apenas um único dia como empregado, é algo a se pensar e verificar os casos concretos. Não deixe de procurar um advogado de sua confiança ou o advogado do seu sindicato da categoria, que está aí à sua disposição para tentar lhe defender. Boa tarde a todos, doutor Rodolfo. Ganhei uma causa na Justiça do Trabalho há pouco mais de 5 anos.
Acontece que quando fui fazer os cálculos do INSS para postular minha aposentadoria, descobri que essa empresa não consta como se eu tivesse trabalhado. Como proceder? É uma situação extremamente complicada e dramática. Por quê? Por causa da primeira reforma previdenciária. E as pessoas às vezes não estão ligadas. A reforma previdenciária anterior já tem 20 anos, né? Foi na emenda constitucional número 20 de 2000, né? A emenda 19 de 98. Mas o que acontece? Mudou o critério. Antigamente nós tínhamos aposentadoria por tempo de serviço. Isso acabou. Nós temos aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, é preciso exigir a fiscalização das contribuições. E aí, meu amigo, é uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque você provavelmente, recomendo que procure um advogado da sua confiança, porque você vai ter que fazer uma ação em face do INSS para o reconhecimento desse período. Por quê? Porque a contribuição, provavelmente, pelo tempo, já está prescrita. Não tem mais como exigir o valor correspondente do empregador. É um desses problemas de quando se muda a legislação sem pensar em todas as consequências. O que foi mudado no final dos anos 90, no início dos anos 2000, vai estourar a partir de agora. Está estourando. Vou passar para outra. Até eu fiquei aqui, muda. Sim, porque as pessoas, e eu digo isso com frequência, Cris, né? A pessoa jovem, 20, 30, 40 anos, tá lá atuando, não fica preocupado com isso, sabe? Vive como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã existe. E às vezes o amanhã chega. E aí o que é que as pessoas não sabem, eu tive carteira assinada, mas não teve a contribuição. No caso, por exemplo, que ele não deveria ter sido considerado empregado na época pela empresa. Não, e agora, eu não sei se foi nessa situação. Pode ser, considerado depois na justiça, ele realmente deveria ter a carteira assinada, deveria ter recebido tudo, tá tudo certo. Ele precisa ir pro INSS brigar pelo esse tempo? Por quê? Porque a sentença da Justiça do Trabalho vai mandar pagar somente em função da prescrição os últimos 5 anos, as contribuições previdenciárias sobre essas passadas nos últimos 5 anos, mas ele trabalhou muito mais tempo, e esse tempo vai mandar anotar a carteira e não serve nada. Ele vai ter que ajuizar em face do INSS para que o INSS corra atrás do empregador e consiga a contribuição previdenciária correspondente, porque espontaneamente ele não pode pagar. É uma das coisas terríveis. Olha, e eu recomendo estar batendo aqui papo nos bastidores, para que tenha assim o programa aqui de Cris com os meus amados amigos da Previdência Social. É um tema fascinante, e essa é a pergunta básica, porque essa é a maior dúvida do cidadão, na maior parte. O quanto ele precisa ter de contribuição recolhida, comprovada, para poder se aposentar. Minha Nossa Senhora. Isso mesmo. Doutor Pamplona, é o popstar do direito. Parabéns. Quem manda aqui um beijo, deixa eu ver quem foi que mandou o beijo. Quem mandou um beijo? Yolanda. Yolanda, um grande beijo pra você. Também quero mandar um beijo aqui pra Juliana Maia, que mandou aqui, mas disse, você nem avisou que está no ar. Bem, estou avisando, estou no ar. Boa tarde, adoro esse mestre Pamplona, sensível. Olha, gente, meu pai faleceu há 2 anos, minha mãe 43 anos de casada, e o INSS negou a pensão. Entrei com recurso, já tem 2 anos, e eles dizem ainda que essa análise, está sendo feita análise. Estou com medo que ela perca, somos pessoas humildes. Ela tem um LOAS, mas cuidamos dele até o fim, levei tudo que pediu o INSS. Ela corre risco do caso do INSS suspender o LOAS e logo a pensão, estamos numa situação muito difícil. É uma situação de um caso concreto, eu não tenho como avaliar especificamente. O que eu posso dizer, prestando sempre a minha solidariedade e respeito, que ela corre isso sim. Então, é preciso efetivamente ter este cuidado e aí acompanhar esse processo com muito cuidado mesmo, para não gerar uma situação de desamparo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Edilberto Silva Ramos, que estamos ouvindo aqui, mandou aqui um abraço também. Olha, adivinha só quem mandou um beijo aqui? Não foi para mim, nem para Pamplona, foi para Zé. Rose, boa tarde, bancada super animado, convidado muito animado, a voz linda. Beijo para todos, estou adorando o programa, Zé voltou, que bom, estava sentindo falta. Abraço, ouvinte assídua, Rose da Pituba. Tá vendo, Zé? Todo mundo sentindo falta de você. Empregado doméstico tem direito ao PIS, abono? Aí perceba que essa parte da Previdência Social específica não foi estendida
pela lei complementar, mas é algo que se pode imaginar, mas a priori não tem, não. Vários elogios aqui. Obrigado. Meu nome é Roque, ouço seu programa de entrevistas todas as tardes. Que bom. Eu e meu amigo Augusto gostaríamos de dizer que Pamplona é mesmo diferenciado. Suas explicações são com detalhes. Parabéns para vocês e um grande abraço. Um grande abraço. Meu nome que mandou foi? Augusto. Augusto, um abraço, Augusto, pra você também. E Roque. E Roque também. É uma dupla sertaneja, Augusto e Roque. É um Roque Augusto. Boa tarde, doutor e Cris. Meu filho trabalhou como jovem aprendiz 1 ano e 6 meses. A firma dispensou ele porque disse que ia embora para Goiás, de onde ela é, a empresa. Pagou o FGTS, pagou férias, tudo, salário, tal. Sim. O contrato foi 2 anos e foi quebrado. Só ficou 1 ano. E seus meses, ele pode reivindicar essa quebra de contrato? Outra, ele tem direito a tirar o PIS agora em agosto ou não tem direito? São duas coisas distintas. Uma questão, a contratação duração determinada, já vi que o tempo está acabando, então ele tem o direito a uma indenização pela quebra do contrato, é uma previsão específica dos artigos 479 e 480 do Código Civil, e nesse ponto é preciso verificar o tempo de contribuição formal e o valor do salário para verificar se ele se enquadra no PIS. E deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Dervana Coimbra e também para os alunos da turma de metodologia da UFLA 2019 que vai lá um seminário nessa quinta-feira às 14 horas sobre a questão, é um sarau filosófico, uma abordagem metodológica, gratuito. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Zé Silva já sinalizou ali, mas ele como tá voltando hoje, foi muito bonzinho, já deixou aquela margem do choro, mas infelizmente agora não posso mais continuar. Quero agradecer demais a presença aqui, mais uma vez, de Rodolfo Pamplona, professor, juiz, escritor, poeta, que hoje vai torcer pro Bahia. Claro. Toda a Bahia tem que torcer pelo Bahia. É verdade isso. Queria agradecer demais. Muito, muito obrigada pela participação. Uma conversa maravilhosa. A gente sempre aprende muito. E o prazer é sempre meu ter a simpatia, a inteligência, a argúcia dessa musa inspiradora da rádio, a doutora Cris. Não foi combinado, quero deixar claro isso, viu? Muito obrigada a você que ligou, participou. Hoje é quarta-feira, amanhã a gente volta, estaremos aqui conversando mais sobre diversos assuntos. Agora vem o Metrópole Saúde com Stephanie Suedic. Um beijo e até amanhã.